Olá, primeiro ano. Eu sou a professora Isabel, né? Trabalho com vocês na disciplina de arte, né? Essa semana eu quero ver com vocês um pouquinho sobre a escola literária, o classicismo, né? O primeiro conteúdo que nós vimos lá no início, né? Foi sobre a Idade Média, né? Sobre o trovadorismo, né? E agora dá para a gente fazer um pouquinho de uma comparação sobre essas, né? De diferentes modos dessas duas escolas literárias, tendo como período de transição também o humanismo. Bom, vamos adiante então ver mais alguma coisinha sobre esse conteúdo, né? Que é o classicismo, a arte da literatura renascentista, tá ok? Então vamos lá. O classicismo corresponde a um movimento artístico-cultural que ocorreu durante o período do Renascimento a partir do século XV na Europa. Então, né, na história, né, esse período também que acontece, né, a escola literária, o classicismo era o período do Renascimento, lá na aula de história que a gente vê o nome do movimento que marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Faz referência aos modelos clássico greco-romano. No campo da literatura, o classicismo é o nome dado aos estilos literários que vigoravam no século XVI, na época do Renascimento. Por isso, a produção desse período é também chamada de literatura renascentista. Como na história, né, se vivia o período do Renascimento, aqui na literatura, esse período ficou conhecido também como literatura renascentista, né, o período do classicismo. Vamos falar um pouquinho, né, sobre o contexto histórico em que se deu o classicismo. Na Idade Média, período que durou 10 séculos, né, do século V ao século XV, o principal atributo da sociedade era a religião. Então, nós já vimos, né, que na escola literária, o trovadorismo, né, Deus era o centro de toda a Igreja Católica, ditava as regras e o homem só seguia sem questionar, né, sem interferir. Esse momento esteve marcado pelo teocentrismo, né? Teocentrismo é Deus. Deus é aqui a base de tudo, cujo lema eram os dogmas e preceitos da Igreja Católica, que cada vez mais adquiria fiéis. Assim, pessoas que estivessem contra ou questionassem, né, esses dogmas da Igreja, né, essas regras da Igreja, eram excomungados, né? Em último caso, até levado à morte. Então, o homem quieto no seu canto, a igreja dizia e o homem obedecia. O humanismo, que surgiu a partir do século XV na Europa, começou a questionar diversas questões, uma vez que o cientificismo despontava. Olha aí onde, né, esse período transitório entre o trovadorismo e o classicismo está o humanismo. O homem começa a questionar, o homem começa a ter esse desejo de querer saber mais de si, o que à sua volta, né? Então o homem começa a questionar, então, né, a gente começa a sair, a partir daí sair do trovadorismo, né? Entrar nesse período transitório do humanismo. Então chegaremos ao classicismo, que vamos falar mais um pouquinho no próximo slide. Eu trouxe, né, essa sequência aqui para que vocês tenham noção um pouquinho mais, né? Aqui nós estamos no período da Idade Média, né? Período de início do trovadorismo, né? O trovadorismo Deus a base de tudo, né? A igreja que editava as regras, os homens as seguia, sem questionar, né? Sem opinar, né? Era seguia retamente. Mas aí veio o período de transição, aqui o homem, né, começa a questionar, começa a querer pensar, por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo, os meus desejos, minhas ansiedades, né? Sou um ser humano, eu tenho, né? Eu tenho que pensar também, eu tenho os meus desejos, não posso só pelo que a igreja, né? Então o homem começa aqui a fazer esses questionamentos, né? Do que existia à sua volta. Então, nós saímos aqui da Idade Média, né, e viemos para a Idade Moderna. Então, entre o trovadorismo e o classicismo, nós temos aqui o período transitório, que é o humanismo. A partir daqui, o homem começa a fazer seus questionamentos, e aí nós chegaremos, né, no século XVI, aqui no classicismo. Tá? O classicismo, né, ele continua com esse pensamento do humanismo, né, do período transitório, onde o homem começa a questionar, né?
Na história, nesse momento, na história, né, lá na disciplina de história que a gente estuda o Renascimento, isso tudo acontece no mesmo período, o Renascimento lá na história, na literatura, né? Então, essa literatura, o classicismo, ficou conhecido também como literatura renascentista, porque na história, nós vivíamos também esse momento, o momento do Renascimento, tá bom? Vamos lá. Aqui nós temos, né, uma imagem, né, do homem vitruviano, né, de 1590, de Leonardo da Vinci, que é considerado o símbolo, né, do antropocentrismo, o homem questionador, o homem que quer saber tudo à sua volta, que não quer deixar mais que a igreja dite todas as regras, né? É muito importante a gente ler um pouquinho mais sobre essa obra, você pode pesquisar, né, para conhecer um pouquinho mais sobre ela. Esse momento esteve marcado por grandes transformações e descobertas históricas. Então, no período do classicismo, lá na história se vivia o quê? Né? No período histórico eram as grandes navegações, as reformas protestantes, né? O homem deixa de acreditar em tudo que a igreja diz, né? Por isso aconteceu a reforma protestante, né? O homem queria pensar também, o homem queria ter direito de opinar, de fazer os seus questionamentos. Aí veio também a invenção da imprensa, né, pelo alemão Gutenberg, o fim do sistema feudal. Isso acontecia na história, né, e no mesmo período também na literatura acontecia o classicismo, essas mudanças, né, no homem. O cientificismo, né, de Copérnico e Galileu, foi nesse contexto também que as pessoas buscavam novas expressões artísticas, tá? Queria mudar mesmo, né? Pautado no equilíbrio clássico. Assim surgiu o renascimento cultural. Por isso, na escola literária também é conhecido como escola renascentista. Período de grandes transformações artísticas, culturais, política e que espalhou-se por todo o continente europeu. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre as características do classicismo. Bem, gente, olha, no classicismo, né, as principais características eram antiguidade clássica, né, começaram também a lidar com o antropocentrismo, né, ou seja, a valorização do homem, né, o teocentrismo ficou para trás, né, como lá no trovadorismo. O humanismo, né, valorização do homem, o universalismo, racionalismo, que é a valorização da capacidade de raciocinar. O homem começou a entender que, né, ele tinha essa capacidade de raciocinar, de compreender as coisas, de opinar. A racionalização, que é a reflexão sobre o mundo e seu lugar no mundo. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? O que eu posso, o que eu não posso? Né? Eu sou um ser humano, que direito que eu tenho? E assim por diante. Também o cientificismo, né, que ia trabalhar com a objetividade. Veio também o paganismo, né? Eles valorizavam muito a cultura grega. O hinduísmo busca pela satisfação dos desejos humanos. O homem fala, não, eu tenho desejo, eu tenho vontade, eu tenho esse direito, né, de ter essas satisfações. Não só o que a igreja diz que eu tenho que fazer. Carpe diem, que é a fruição do dia, pois a vida é passageira, o homem passou a querer viver esse momento. A igreja estava preocupada lá no trovadorismo, né, com o futuro, a morte, a salvação, né, o que eu tenho que fazer para conseguir minha salvação. Aqui não, o homem estava preocupado em viver esse momento, né, porque a vida é passageira, se deixar para viver o futuro e aqui. O que eu estou fazendo aqui nesse momento? Eu posso viver nesse momento as minhas alegrias, as minhas frustrações, né, as minhas agonias aqui. A efemeridade do tempo, né? A constatação de que a vida passa rápido, vamos viver agora, vamos viver, aproveitar tudo que a gente pode agora, porque a vida é passageira, a vida passa rápido, né? E o que acontece realmente, né? Na realidade. O neoplatonismo, o amor sensual, é ao mesmo tempo platônico, né? O homem queria saber dos seus desejos, das suas vontades, né? Da carne, e assim por diante. Doce estilo novo, preferência pelos versos decassílabos, né? Antigamente os versos na poesia, eles utilizavam mais as redondilhas maior, né? Que é uma espécie de versos contendo 7 sílabas poéticas. Aqui não, eles queriam trabalhar com a versificação diferenciada, né? Com os decassílabos, versos com 10 versos
versos com 10 sílabas poéticas. O equilíbrio, né? Também começaram a lidar com o equilíbrio, utilização de poemas em formas físicas, né? Os seus poemas passaram a ter rimas, métricas regulares, e assim por diante. A personificação, o homem, né? O elemento era a natureza, uma natureza personificada, os deuses gregos, o amor, o tempo. Figuras predominantes, né? As figuras de linguagem predominantes na sua literatura era o paradoxo, a personificação e a antítese. Né? Trabalhava também com harmonia, o rigor formal, a mitologia grego-romântica, romana, que é a valorização da cultura grega. Então, essa é alguma das características do classicismo. Tá? Dentre elas, né, a maior de todas, que é o antropocentrismo, onde o homem passa a se valorizar, a valorização do homem, do raciocínio, né, e por diante. Principais autores de suas obras durante o classicismo, né, nós temos aqui os Lusíadas, né, com Luís de Vaz de Camões, o conhecido da literatura classicista, né, Luís Vaz de Camões. Nós temos essa obra, Os Lusíadas, que é uma obra bem conhecida. De certo que na literatura portuguesa o autor que recebe destaque é Luís Vaz de Camões, com sua obra Os Lusíadas. Suas obras eram divididas em épicas, líricas e dramáticas. Já na Espanha, Miguel de Cervantes, com sua obra mais notável, Dom Quixote. Se você passa a estudar a literatura classicista, né, você vai encontrar sempre esses nomes, né, porque eles são os mais importantes dentro da literatura classicista. Destacam-se também os escritores humanistas italianos, né? Dante, com sua obra mais popular, a Divina Comédia. Tem também Francesco Petrarca, pai do humanismo e o inventor do soneto. Temos aqui o Giovanni Boccaccio, com sua obra Magna Decamerão. Então, esses, né, são os autores, né, do classicismo mais conhecidos. Então, gente, dentro da literatura classicista, né, nós temos aí o Luís Vaz de Camões, né, considerado um dos autores mais importantes dentro dessa escola literária. Ele, né, lidava nas suas obras com os feitos dos navegadores, guerreiros e heróis, eram de sua preferência as suas obras, né, assim como os Lusíadas, né, que trata dessa questão. O gênero épico também era a sua preferência, né. Dentro também da literatura classicista, nós temos elementos importantes, né, que eu até sugiro como uma boa leitura, né, para quem deseja fazer vestibular e nem futuramente, algumas obras como Ilha dos Amores, perdão, Velho de Restelo, Gigante Adamastor e Inês de Castro. Tá? No mais, é isso, né? A escola classicista ela é um período de oposto ao trovadorismo, né? No trovadorismo, Deus era o centro de tudo, o homem não questionava, né? E aí nós passamos para o humanismo, né? O período de transição, o período curto entre o trovadorismo e o classicismo, onde o homem, né, resgata essa sua vontade, esse seu direito ao questionamento, né? Ao viver o momento, não viver só pensando no futuro, mas o homem queria viver aquele momento, a questionar por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui, que direito eu tenho, eu também posso pensar, eu posso tomar minhas decisões, eu posso dizer saber o que eu quero, o que eu não quero. Então o homem, né, ele vive esse momento transitório entre uma escola literária e outra. Essa foi né, a mudança do pensamento humano, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula e que tenham aprendido nem que seja um pouquinho, tá bom, gente? Obrigada pela atenção de vocês. Tchau.